Alô, alô, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Name Rights Podcast. Hoje é um episódio especial. Hoje nós temos um convidado aqui que a Yasmin vai falar pra gente, né, Yasmin? É mesmo, gente. Hoje a gente vai falar muito de São Paulo aqui. Eu tô até muito ansiosa e orgulhosa porque eu trouxe um convidado que eu sei que você que é São Paulino vai gostar de saber quem está aqui, porque ele tem uma bagagem em São Paulo e tem muitas curiosidades para contar sobre o São Paulo de agora, expectativas para Libertadores, estreia no Brasileirão. E claramente eu estou falando de Edu Afonso, setorista do São Paulo há 25 anos, trabalha na ESPN e deu a honra para nós de vir até o nosso podcast. Seja bem-vindo, Edu. Valeu, Yasmin. Tudo bem com você? Tudo um abraço. bem. A gente vai falar muito de São Paulo, mas tem na mesa corintiano, palmeirense. Dá pra gente falar bastante de tudo, né? Eu Tem não vou, muita coisa. vou cumprimentar, que ainda todos serão apresentados, né? Só o Gustavo que já abriu o programa, mas, enfim, vamos falar de muita coisa de futebol, de jornalismo esportivo, que acho que tem um cardápio variado aqui na mesa, não ficar só muito no São Paulo, embora o São Paulo seja a minha área de domínio mesmo. Com É isso aí. E aí, certeza. Caião, como que você tá? Tô bem, Gustavão. Tá bem? Aí. Presença ilustre. Nossa, Boa, que cara. honra. Se tem alguém que conhece de São Paulo aqui, ele tá entre nós hoje, velho. Exatamente. Eu queria... Vamos primeiro apresentar o Rafa. Vamos lá, Rafa. Bom, pessoal, sou o Rafael. Brincadeira. Edu, primeiramente, obrigado Boa. por ter vindo. Valeu, Rafa. Você tem uma bagagem extraordinária aí na TV, já passou por rádio. E a gente vai falar muito não só de São Paulo, de futebol. Tem polêmicas hoje, né? Bastante. Sim. Bastante Muitas. polêmicas. E é um prazer pra gente. Viu? Pra Obrigado. mim também. Vambora, vamos tocar. Yasmin, como você foi a responsável por trazer nosso convidado aqui, começa falando um pouquinho sobre ele, tem alguma pergunta, alguma coisa do São Paulo que você quer Sim, perguntar. sim. Nós vamos falar aqui, pessoal, antes de eu passar a palavra para Yasmin, final. Vamos falar do Palmeiras perder uma invencibilidade pro Santos. Santos mereceu a vitória? Não mereceu? Merecia ter sido empate? Vamos falar de Libertadores. Amanhã tem estreia do Palmeiras na Libertadores. São Paulo joga Flamengo, joga Fluminense. Vamos falar de muita coisa aqui. Vamos falar do São Paulo. Edu vai trazer informações aqui que nem todos sabem, que pouca gente sabe, aliás. E é isso. Vamos desbravar. E aí, Yasmin? Mas antes disso tudo, né, eu quero começar primeiro falando sobre a carreira do Edu. Ele começou na rádio e tá há 11 anos trabalhando como repórter na televisão, Isso. né, se não me falha a memória. Isso, Yasmin. E eu queria que você falasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, como que foi essa sua trajetória, como que você começou, como você foi parar no São Paulo e depois a sua troca, né, da rádio para televisão. Então vou resumir aqui bem rapidinho. Bem, hoje é diferente, né? Hoje tem esse tipo de programa que eu acho que ele dá uma cancha legal para quem quer trabalhar no jornalismo, podcasts, blogs e tal. Na minha época, lá atrás, em 1980 e alguma coisa, você tinha só uma opção, né? Depois que acabava a facu, era ir pro interior. Foi o que eu fiz. Eu comecei aqui na Brasil 2000 FM, eu era DJ de rock. Aí eu queria fazer futebol, a Brasil 2000 não tinha muito espaço. A gente até fez a final do Campeonato Paulista de 88, gol do Viola de bicicleta, Guarani Corinthians, mas assim, era só flash, não tinha como transmitir o jogo. Aí eu fui pro interior, fui pra Rádio FM 90 de Salto, e que transmitia o Ituano, em 89, e aí dei sorte, o Ituano foi campeão paulista da A2, subiu pela primeira vez pra Série A1. E eu fiz todos os jogos da campanha, naquela época não eram só 16 times na A2, eram 40 times, então fiz todos os quase 60 jogos que o Ituano fez naquela temporada. Fiquei em Itu 2 anos, fui para Osasco trabalhar na Rádio Difusora Oeste, a Rádio Rossi, do Francisco Rossi lá, que era o prefeito. Lá eu aprendi a fazer plantão esportivo, lá eu fui discotecário, fui pro jornalismo geral, fiz rebelião em cadeia, polícia, tudo que tinha para fazer eu fazia porque era cancha, né? Foi quando surgiu o convite da Bandeirantes, no Mundial de Vôlei de 93, o Capriotti foi cobrir lá. Eu estava cobrindo por Osasco, o Capri falou, vai ter um estágio lá de 1 mês na Bandeirantes em janeiro de 94, quer fazer? Vamos embora, né? 1 mês, vou aprender bastante. Aí acabei sendo contratado depois desse mês, fiquei 14 anos na Band. Aí a ESPN abriu uma rádio em 2007. Ontem completei 17 anos dia 1º de abril, e não é mentira. Completei 17 anos de ESPN. Ela abriu essa rádio dia 1º de abril de 2007. Chamava ESPN Eldorado, Eldorado ESPN. Depois passou a ser Estadão ESPN. Aí o projeto morreu. Depois de 6 anos, achei que ia ficar desempregado. Foi quando o Arnaldo Ribeiro e o Tirone, que eram chefes na época, trouxeram os repórteres da rádio para a TV. Eles implantaram pela primeira vez, acho que na TV do Brasil, o setorismo na TV. Porque TV não tem setorismo. TV o cara faz um dia Palmeiras, Corinthians, Santos. Lá não, eles falaram, não, vamos aproveitar o setorismo da rádio. O Ortega vem fazer Corinthians, o Edu Menezes vem fazer Palmeiras, o Afonso vem fazer São Paulo, o Felipe Camargo Santos.
E aí fui ficando e tô lá até hoje. Deixaram eu ficar, eu tô lá até hoje. E a transição é bem complicada, porque depois de 25 anos de rádio, você se comunica como rádio, né? E rádio é uma forma de comunicação diferente, não tem imagem, né? E você pega vários vícios, né? Que você tem que perder na TV. Porque a TV é a imagem que mostra. Sim, é o que importa, O que né? importa é a imagem. O repórter, mesmo num VT ou numa matéria, num boletim, ele tem que falar muito pouco, ele tem que pontuar. Porque são VTs curtos, 2 minutos, 1 minuto e meio. No rádio não, no rádio a gente ficava 12 horas ao vivo no ar, 15 horas, aquelas jornadas que começavam às 9 da manhã com Milton Neves e até meia-noite e tudo mais. Na TV é tudo muito rápido, então eu tive essa dificuldade inicial de linguagem, de final de frase, que no rádio é puxado, né? Você fala, e na TV você não tem espaço para isso. Mas assim, fui corrigindo, tive muita ajuda do Plihal, que é para mim o melhor repórter que existe. Ele foi meu produtor na rádio, depois eu vim trabalhar com ele aqui na TV. Enfim, estão lá, estão me suportando e eu estou sobrevivendo há 11 anos na ESPN. E você ainda trabalha, né, com o Plihal? Trabalho, graças a Deus. O Plihal é meu mentor, assim, de TV, né? Ele é, para mim, assim... Ele, Fernandinho Fernandes, Mauro Naves, são os grandes repórteres, né, de TV, outros que eu vou esquecer, mas aprendi muito com o Plihal. A transição ele me ajudou muito, até tipo fechar um VT, essas coisas, ele fez muita coisa, ele mastigou tudo para eu só finalizar no começo, até eu pegar o jeito da coisa. Posso fazer uma pergunta? Claro. Edu, você tá há muito tempo aí na área, é um cara super experiente, e eu lembro que quando eu era pequeno, mercado de transferência, eu ficava com a TV ligada, Sim. Mudando de canal para saber quem o Corinthians ia trazer, enfim. O que você acha que foi a maior diferença para um repórter, a entrada das redes sociais, a velocidade da notícia que aumentou muito mais, né? E você acha que isso afetou muito o trabalho? Você conseguiu se adaptar numa boa? Qual que é a sua opinião? Então, eu peguei rede social ainda em rádio, né? E o rádio também era muito, muito instantâneo, né, cara? Você tinha um telefone, você podia estar em qualquer lugar, você tinha uma informação, você ligava na central e entrava no ar. Não precisava da imagem, do fundo, nada. E eu peguei, então, a rede social, lá o começo da rede social, eu peguei ainda no rádio. Mas, assim, para mim, a rede que transformou mesmo foi o Twitter. Porque aí os clubes começaram a ter contas no Twitter, os presidentes. O Calil do Atlético Mineiro foi o primeiro presidente que começou a anunciar as contratações no Twitter dele. Isso me obrigou a ter uma conta de Twitter também. Eu sou meio avesso a redes sociais, mas infelizmente tenho que ter, então tenho. É claro que a gente trabalha diferente com a rede social, mas assim, tem os dois lados. Tem muita coisa legal, Sim. mas tem muita coisa que, assim, a gente sofre um problema. A mídia tradicional sofre, não é nenhuma concorrência, porque tem muita gente fazendo um trabalho alternativo bom. Vou falar do caso do São Paulo. Tem várias páginas do São Paulo que eu acompanho. A Arquibancada Tricolor, o Fala Bandana. Enfim, os caras fazem um trabalho sério. Mas tem muita página, e eu não vou citar aqui, que quer ganhar dinheiro em cima do clube. Quanto pior a merda, melhor para eles, né? Sim. Ou então para vender produto que o clube deveria vender e ganhar, essas páginas ganham. E essas páginas plantam muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. O cara, para se sentir importante, para falar que tem um furo, ele planta uma notícia. E isso, as páginas são colaborativas, isso vira uma bola de neve descendo a montanha. E aí, pô, já teve notícia de tudo quanto é tipo, assim. Acho que o maior exemplo que eu tenho é um cara que uma vez uma página citou que ele ia ser contratado do Tajeres, e foi logo depois que o São Paulo perdeu do Tajeres aquela pré-Libertadores. 2019, né? 19 com o Jardine, né? Fui fazer os dois. Eu fiz o jogo lá e fiz o jogo aqui. Então conheci muitos repórteres que cobrem o Tajeres na minha ida lá. E aí surgiu a informação em rede social de que ia trazer, não vou lembrar o nome do jogador, mas sei lá, o Joãozinho lá da Argentina, formado na base do Tajeres, tinha até voo que ele ia chegar, tudo mais. Caramba. E eu ligava pros caras lá e falava assim, mas quem é esse cara? Esse cara não jogou no Tajeres, é impossível. Esse cara era um menino de lá, de 19 anos, que falava com as páginas aqui, dizendo que era jogador do Tajeres e dando o voo que ele ia chegar, que ia ser contratado. Meu Deus. Cara, os caras chegaram a marcar de ir no aeroporto receber esse cara. Você tá brincando. Isso é a página da rede social que é mal feita, entendeu? E essa é a diferença da internet e do jornalismo. Não, assim, como eu disse, tem muita gente que não é jornalista e faz ótimas páginas de internet. Porque o cara não quer ser mais que ninguém. Ele dá crédito pra foto, pra informação. Ou ele mesmo tem a informação dele, mas tem muita gente que tá procurando, assim, aparecer e lucrar com a sua página em cima da desgraça do clube, não é só no São Paulo, ou em cima de material do clube que o clube poderia vender e ele vende. Ele vende, né? E já rolou assim, eu vejo muito no Corinthians, só pra acabar de falar de rede social, às vezes umas páginas dessas dão algum reforço, alguma coisa que tá chegando, e o jornalista fala, gente, não é assim e tal, e o pessoal fica bravo, o pessoal fala que Ataca o anti, jornalista. ataca o jornalista, né? Então, assim, eu não sou um ombudsman de ninguém, cada um fala o que quer, cada um, eu cuido das minhas informações, que já é um trabalho do caramba, entendeu? Apurar as minhas, se eu for me preocupar com a informação dos outros, eu tô morto. Eu não acompanho, as do São Paulo eu não acompanho, entendeu? Entendi. Assim, o cara pode falar, se é uma página que tem credibilidade, ou um jornalista que tem muita credibilidade, eu vou atrás.
Aí eu ligo e tal. Às vezes bate, às vezes não bate. Mas pela minha idade também, pelo fato que assim, a rede social, clique, pra mim não conta nada, entendeu? Se eu tiver 40 mil seguidores, se eu tiver um seguidor, não importa. O que importa é o cara da ESPN, meu chefe, falar, você fez um bom trabalho no final do mês. Entendeu? Então, assim, como os caras são satisfeitos com a forma que eu trabalho, eu vou manter. Então eu não vou ficar especulando. Eu não especulo. Às vezes eu sou o último a dar a contratação ou dar a informação, mas ela tá redonda. Às vezes é melhor você ser o último a dar redonda do que querer ser o primeiro e dar furada, entendeu? A famosa barrigada, né? É o meu estilo de trabalho. Eu não tô falando que os outros estilos são errados. Eu adotei esse estilo, mas também bati muita cabeça até chegar nesse estilo, entendeu? Então acho que assim, isso acontece muito que você falou. Fulano dá, isso não é só a página. Às vezes jornalista mesmo dá uma informação. Eu tive assim um atrito com, vou citar aqui, com outro dia, o ano passado, com outro jornalista. Por isso, os caras começaram a plantar, fulano ou Edu, quem tá certo? Não tem quem tá certo, cada um tá certo na sua apuração. Eu tô na minha e vou bancar a minha até o fim. E o outro jornalista vai bancar dele até o fim também, e faz parte. Edu, queria trazer um pouco da nossa conversa assim, para um tema atual, fresquinho, fresquíssimo. Você deve ter visto com certeza as declarações do Textor aí, né? Sim. Acusou São Paulo de entregar o jogo pro Palmeiras. Mal sabia ele que o São Paulo vai lá, toma 3, toma 4, toma 5 toda hora, mas beleza. Acusou Eu sou prova disso. Fiz todos os jogos do São Paulo no Ares, todos. Você viu aquele gol que o Rogério Ceni tomou do meio campo de cobertura? Beleza, não vou falar agora dos gols que o São Paulo tomou do Palmeiras. Vamos falar sobre o Textor. Continua a pergunta. Esses São Paulinos aqui já sofreram muito na minha mão, viu, Edu? E aí ele acusa o São Paulo de perder de 5-0 de propósito, acusou o Fortaleza de perder de 4-0 um jogo que o Palmeiras 2022. Um jogo que o Palmeiras já era campeão. Isso. Como que você enxerga isso? Um cara que é um CEO de um clube grande como o Botafogo tá na Libertadores, é um time de repercussão continental. O que você acha disso, cara? Como que tá ventilando isso nos bastidores? Então, até a gente tá conversando com o Rafa e com o Caio aqui antes da gente começar o programa. Eu acho o seguinte, ninguém acorda, abre o olho. Eu vou usar um exemplo meu. Eu não acordo, abro o olho e falo assim, hoje eu vou inventar uma notícia do São Paulo para ganhar. Não faço isso. Eu acordo, eu já tenho uma sequência de trabalho, eu vou apurar aquilo que eu sei que está acontecendo. Então eu imagino que o Textor não acordou, abriu o olho e falou, hoje eu vou denunciar um monte de coisa sem prova nenhuma. O cara é o CEO de uma SAF, de um clube importante, que é o Botafogo. Fora isso, ele é CEO também do Lyon, da França, tem outros investimentos e tal. É um cara que está envolvido com o futebol, não é um cara primário no futebol. O cara não chegou ontem. Chegou no Brasil ontem. E aqui é difícil mesmo. O cara que trabalha lá, vem para cá, aqui é complicado. Acho que ele tem alguma coisa. Eu acho que o que ele fez foi caminho errado. Quando você tem alguma coisa, você vai nas instâncias que resolvem, que apuram e que investigam. No futebol é o STJD. Ele disse que foi e que o STJD deu de ombros. Então, vai na instância, na Justiça Comum. Vai lá no Supremo Tribunal de Justiça e apresenta, olha, eu tenho prova de manipulação dos jogos do Campeonato Brasileiro. Qualquer juiz, qualquer advogado vai querer pegar esse caso é de intensa repercussão. Mas será que ele tem essas provas? Então eu penso que um cara do tamanho dele deve ter alguma coisa. Ele diz que é inteligência artificial, que é uma empresa com equipes especialistas. Eu só acho que ele fez errado em expor muita gente. Por exemplo, jogadores do São Paulo que estavam naquele 5-0, são 16. 11 que começaram e 5 que entraram. 6 não estão mais no São Paulo. Beraldo, Caio Paulista, Gabriel Neves, que ainda é do São Paulo, está emprestado, David e os 2 que entraram, o Natan e o Jackson Mendes. Os outros 10 estão aí, cara, se preparando para viajar para a Argentina para jogar Libertadores. Qualquer um desses caras pode estar na linha de frente que ele está falando. Como é que ele fala que tem 5 caras que, entre aspas, não se entregaram tanto, ou que... Cara, você está colocando todo mundo no bolo. Todos os que saíram, os que estão aí, você está colocando um técnico como o Dorival, que é o técnico da seleção, e você está colocando o Palmeiras na mesma situação. Porque, aparentemente, ele disse que o Palmeiras já sabia, dá a entender que o Palmeiras já sabia que ia ganhar o jogo. E assim, eu fiz aquele jogo, e fiz todos os Palmeiras que você imaginar em São Paulo dos últimos 25 anos. Cara, nenhum jogador, por mais que receba, perde de 5-0 pro rival, cara. Não existe isso, né? Não existe isso. Assim, é a minha concepção. Pode ser que eu me surpreenda lá na frente. Fale, pô, não é que os caras entregaram, mas não existe isso, cara. Mas, Edu... Porque a pressão é gigante da torcida, entendeu? No dia seguinte. Você perder de 1-0, você até perdeu só de 1-0, um gol meio estranho e tal. Você até podia falar, vamos deixar correr pra ver se é verdade. Mas 5-0... Se tivesse mais 5 minutos, era 6-7. O problema é o seguinte, o Palmeiras matou o São Paulo várias vezes lá e não teve nada disso. Agora, vai caber ao Textor provar isso. E é mais complicado provar
do que ao contrário. Então ele vai ter muito trabalho para provar. E se não provar, ele tem que ser punido exemplarmente. Porque senão fica fácil o cara acusar, o cara entregou, o cara não entregou, aí fica fácil demais. E se ele conseguir provar isso, a torcida do São Paulo também não vai perder. Esses jogadores vão... vai ser um negócio, sim, Caio, uma revolução. Se ele provar Campeonato qualquer Brasileiro. coisa, não é a torcida do São Paulo, o futebol brasileiro vai entrar em colapso. Exatamente isso, vai entrar em colapso. Se ele provar É uma qualquer coisa muito séria, a gente sim. está falando de 2 tipos de manipulação. Essa do Textor, que é direcionada, por enquanto, a 2 jogos, e o Senado, que está investigando do ano passado 100 partidas, 15 delas só organizadas pela CBF. Qualquer um desses casos que der resultado positivo é colapso do futebol, é perda de credibilidade, de grana, de torcedor desistir, de sonho, de prejuízo para jogador, para clube, para nós que trabalhamos com isso. Então, assim... Qualquer coisa que for provada é ruim. Só que tem que ser provado se for verdade. Sim. E se não for, o cara tem que pagar por ter divulgado e colocado famílias de jogadores, de funcionários numa situação extremamente delicada. E não só de quem é acusado ter sido manipulado. De quem é acusado manipular, que no caso é o Palmeiras, que hoje fez uma defesa bem veemente. Eu gostei do que a Leila falou. Bem veemente. Ela vai pedir multa, tudo mais, até o cara provar. Isso mesmo. O Casares também soltou uma fala legal agora no meio da tarde, mas eu achei que a Leila foi mais veemente do que o Casares na defesa. Mas você acha que para o STJD dar de ombros assim é porque as provas dele não eram conclusivas? Yasmin, é muito difícil a gente achar o que aconteceu sem saber. Pode ser que as provas são ruins, pode ser que o STJD não quer o colapso do futebol brasileiro. Provavelmente. Tudo né? tá no balaio. Agora... A gente tem que saber o que acontece. De longe, assim, a gente falar o que é bem complicado. Se a gente levar em consideração o jogo do Fortaleza, né, de 2022, o Palmeiras já era campeão, Fortaleza perdeu de 4-0 ali. Qual seria a lógica, né, do Fortaleza entregar um jogo desse? É uma coisa que não mudaria mais Casa nada. de apostas. Ah, tá. Então aí numa coisa que não tem nada a ver com o Botafogo, né? Seria uma coisa que... Isso, sim. Beneficiar apostadores. Beneficiar o Palmeiras. Não, no caso ele disse que o Palmeiras foi beneficiado. Não, do jogo contra o São Paulo, sim. No do São Paulo, sim, mas ele tá falando do Fortaleza que já não valia mais nada. Então, Tá. assim, a gente tem que pensar... Se o Tiquinho Soares faz aquele pênalti no jogo do Palmeiras e do Botafogo, a gente estaria vivendo tudo isso? Exatamente. Essa é uma coisa que eu levanto. O cara pode até estar realmente querendo... Porque ele é um cara que chegou aqui, e aqui é difícil, cara. Aqui é difícil. Já vi situações, que a gente não pode falar, porque a gente não tem prova e vai ser processado, mas o futebol brasileiro não é pra santo. Aqui, quanto mais bandido você for, melhor. Seu time vai melhor. Não tenho dúvida nenhuma. Quanto mais bandido você tiver... Por isso que não tem esse negócio de time bonzinho. Uma vez tinha um time que existe ainda, vai disputar a 5ª divisão de São Paulo, o tal de Mantiqueira. Não sei se já ouviram falar, o Mantiqueira, uniforme igual o da Holanda, né? O presidente botou uma moça de técnica lá tal, e falou assim, não, meu time não toma cartão amarelo, meu time não toma cartão vermelho, meu time... Falei pra ele assim, eu entrevistei ele, falei assim, seu time vai morrer, cara. Porque se no futebol você não tomar, tem hora que você tem que dar uma pancada pra tomar vermelho, tem hora que você tem que fazer cera pra tomar amarelo, tem hora que você tem que ser bandido, cara. Senão o outro cara, adversário, é mais bandido que você e você morre. Entendeu? Então seu time não vai dar nada, tá na 5ª divisão de São Paulo. Entendeu? É isso, não tem bonzinho no futebol. E o cara vem da Europa, onde a coisa é um pouquinho mais organizada, mas também é pesada, que a gente já viu vários casos de manipulação de resultado, times grandes que caíram na Itália para a 2ª divisão, tudo mais, ingleses também, então lá também não é fácil, só que lá é um pouquinho mais, a punição é um pouco mais rigorosa do que aqui. Aqui meio a gente aprendeu a dar de ombros, eu torço para que dessa vez, se for verdade, a gente não dê de ombros. Edu, e uma coisa que eu acho engraçada é que muitas vezes se falou que os cartolas brasileiros falavam que eles queriam por falta de profissionalismo e tal. E aí, com a chegada da SAF, que é um assunto controverso, mesmo assim a gente tem o Textor fazendo o que, na minha opinião, é uma besteira, que é falar uma coisa dessa sem prova. Isso faz a gente pensar, SAF é um assunto polêmico, mas você é a favor, você é contra? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que assim, não existe ainda no Brasil um estudo que confirme que SAF é bom ou é ruim. Os times que pegaram SAF, os times que estavam com o Pires na mão. Botafogo, Cruzeiro, Vasco, ou pegava ou morria. Né? Eu ficava na Série B. Então os caras se venderam por qualquer preço. Sim. Qualquer preço. Eu acho que até o dinheiro investido não vale o patrimônio que eles têm. Histórico, de camisa, de torcida, acho que é muito mais. Mas na época os caras aceitaram o que veio. Não tinha outra opção, né? Assim, eu vou falar pelo meu clube, por exemplo, a Portuguesa. Portuguesa, qualquer 10 milhões de reais que o cara chegar lá, pra nós é como se fosse 100 bilhões. Eu não tenho nada. Sim. Não temos nada. Então, se a gente não tem nada, a gente tá pagando o jogador, a gente paga o almoço, vende o almoço para pagar a janta. Então, nesse caso, nesse tipo de clube, eu acho que a SAF pode ser uma solução. Só que também essas SAFs são pequenas, vão ter o retorno
que tem em grandes clubes. Agora vamos passar para clubes mais estruturados. Palmeiras, Flamengo, o próprio São Paulo tem uma dívida grande, mas é estruturado. Cara, o valor desses clubes é gigante. Corinthians é gigante. Não dá para vender para a SAF por 600 milhões de reais. Não dá. Mas se discute a SAF lá no São Paulo? Se Qual discute que é a opinião? e há uma rejeição do conselho gigante, porque a SAF vai tomar conta daquilo que os caras do conselho tomam conta hoje. É tipo assim, você tem um poder aqui nessa mesa. Eu chego como SAF, teu poder, você vai depender de mim para abrir o microfone para falar. Você não vai ter mais voz. Aí você vai querer isso. O cara chegou ontem, nem torce pro meu clube. E outra coisa, o brasileiro tá pronto para um profissional que torce para outro clube trabalhar no seu time? Não. Por exemplo, já pensou um São Paulino sendo CEO da SAF do Corinthians, um flamenguista sendo do Fluminense? Se o cara for bom e profissional, tem que ser. Sim. Só que a hora que der errado, um resultado ruim, um campeonato perdido, vão acusar o cara de ser torcedor do outro time. O Brasil não tá pronto para SAF, na minha opinião. A gente vê que eles não conseguem nem formar uma liga. Porque na hora que vai rolar a liga, um fala, meu time vale mais que o seu, e racha. Imagine SAF. É verdade. Então tem muita coisa que não tá. Acho que a gente tem que esperar, tem que amadurecer mais essa ideia de SAF. Acho que quer começar com times menores, com investimentos menores, para depois se resolver o problema dessa nata de times ruins e que estão. Aí os grandes começarem a pensar de que forma nós vamos vender nossa imagem, nossa camisa, nosso símbolo. Eu gosto do que fez o Bragantino. Aí é diferente. Aí uma empresa foi lá e controla o clube, mudou tudo, beleza, manda em tudo, não tem dirigente amador, é todo mundo profissional. Aí é uma outra história. Mas a SAF, como do Botafogo, do Vasco, acho que tem muito problema ainda. Você falou do Bragantino, agora só pra pegar o gancho. Nós aqui, acho que todo cidadão paulistano falou a mesma coisa. Por que não pegou a Lusa, velho? Por que não comprou a Red Lusa? Bull. A dívida era muito grande, né, cara? Você não pega só o ativo, você pega o passivo também, né? E aí você vai começar assim, comprei, quanto você tem? 600 milhões pra trás. Não dá, o Bragantino não tinha nada, a gente tinha 30 milhões de dívida, era um pingo na água. Então é muito mais fácil pegar o time que tava subindo. Então a Série B, né? Pegando a Série B, que era um caminho. A Lusa tava lá embaixo, precisaria de 10 anos pra chegar na Série A. O Bragantino chegou em 1 ano. A gente fica imaginando a Lusa na Série A, imagina a Lusa na Liberta, Canindé lotado Sim, lá. o Red Bull Lusa e River Bragantino Plate. chegou na final da Sul-Americana. Exato. Mas Então, não cair pô. agora no Paulistão já foi uma vitória. Exato, também. Então, já com a ajuda de uma SAF, que não é oficial, mas que já os caras colocaram dinheiro pra manter o salário em ordem durante o Paulistão. Sim. E aproveitando o assunto da Lusa, Edu, quais são os planos da Lusa? Cara, plano principal é sobreviver, cara. Sobreviver. Sobreviver. Não tem outra coisa. 3 anos de Série A1 pra ela é legal. Ela volta a frequentar um meio que ela sempre esteve. E assim, o público de São Paulo esqueceu quem é a Lusa, né? Sim. Você pegar aí mais jovens aí. de 14, Os mais 15 jovens não anos conhecem a que Lusa. não sabem quem é português, né? Então ela agora começa a meio que recuperar um pouco de prestígio. Essa classificação, o objetivo era não cair, mas essa classificação, essa regra ridícula do campeonato, mas fazer o quê? É ridícula, mas ela... Beneficiou a Lusa. não, mas Todo mundo Quase assinou. que se Sim. passam do Santos. e quase Por passou, pouco, né? velho, Então, por pouco. isso aí já deu uma... Agora, nacionalmente, a portuguesa hoje não tem capacidade nem para estar na Série B. Não tem capacidade de estrutura, não tem capacidade de torcida, de estádio. Então, acho que ela tem que ir devagarzinho. Ela tem que firmar os pés na Série B e procurar uma C, porque a C você tem calendário o ano todo sem ser eliminatória, jogo de ida e volta. A D você pode jogar 12 partidas e acabou. Então, acho que ela tem que, nos 2 próximos anos, pensar em chegar na C. E aí se estabilizar alguns anos na C e ir criando uma estrutura e procurando um parceiro comercial para se habilitar daqui a um tempo a B. Eu acho que a B a Série B para a portuguesa, assim, na atual diferença que ela tem para os outros times, seria perfeito. Ela Fica ali na B. na B entre os 40 times do Brasil, disputa uma Copa do Brasil, enfim. Se deu- bobear, Não pega adianta uma... subir e um- cair, né? Não adianta. É isso. Não adianta querer dar um passo maior que a perna. Na vida não adianta em nada se dar um passo maior que a perna. Então não adianta a Lusa pensar na Série A sem ela sofrer um pouco na D, sem sofrer na C uns anos, sem se estruturar para jogar a B. Eu acho que eu não serei vivo se um dia ela voltar para não estarei acompanhando os jogos aqui. E é uma pena, porque a decadência foi naquele Everton, episódio. sim. Que absurdo que Fatídico, foi ali. né? Que o Ministério Público estava procurando e de repente encerrou as averiguações, né? De uma hora para sim. outra morreu o assunto. E ninguém sabe, é isso que eu falo. Futebol brasileiro, ninguém sabe. Saber sabe. Eu lembro, né? acabou o Alguém campeonato, um sabe. domingo, o Fluminense era o rebaixado e na segunda-feira já veio a notícia Aconteceu da Lusa. E Edu, nunca mais conseguiu. Uma coisa que a gente tem bastante, a gente é jornalista, tá começando o podcast agora, né? Legal. Inclusive, inscrevam-se no canal.
Mas uma coisa que a gente tem bastante curiosidade é sobre como acontecem as negociações no futebol. Tá. Eu, como corintiano, o começo de ano aí foi um caos, Lucas Veríssimo indo embora, enfim. E no caso do São Paulo, São Paulo campeão da Copa do Brasil, jogadores com moral. E aí teve o caso do Wellington Paulista. Não, do Caio Paulista. Caio Paulista, Caio desculpa. foi pro Palmeiras. Eu lembrei do Wellington Paulista, do Caio Paulista. Aí depois teve o Ramos que ia sair, depois não saiu É, mais. Mas principalmente o do Caio Paulista, eu acho que ele vai... Primeiro começando falando do Caio Paulista, que deixou a torcida pé da vida. Júlio Casares também. Gustavo adorou, Falou que né? entendeu e tal. Mas queria saber como funciona, como vocês ficaram sabendo, como que foi essa situação, assim, você acha que é normal que o jogador vacilou com o São Paulo, que o São Paulo vacilou? Qual que é a sua opinião? Eu acho que assim, cada negociação tem o seu... É diferente da outra. A gente não consegue comparar, né? Porque são empresários diferentes, jogadores diferentes, com aspirações diferentes e dirigentes diferentes nos clubes. Então, não existe uma regra. Mas vamos falar especificamente a do Caio Paulista, o que eu acho e o que eu sei. Eu vou juntar as duas coisas. Primeiro que eu acho que o jogador deu um tiro no pé. Ele é bem pior do que o Vanderlan e do que o Piquerez, ele não vai jogar no Palmeiras. E quando o Dudu voltar, e quando o Palmeiras agora trouxe já o Rômulo e vai trazer mais gente, ele também não vai jogar no ataque. Ou seja, ele deu um tiro no pé da carreira dele. Ele vai voltar a ser o Caio Paulista que ele era antes do São Paulo. Um jogador que ninguém conhecia. Ou com uma passagem medíocre pelo Fluminense, que foi. Jogou um pouquinho com o Diniz e o resto foi medíocre. Verdade. Isso é uma questão que ele optou pela carreira. De informação, o que eu sei foi o seguinte. O São Paulo deu uma pequena vacilada. Né? Porque ele foi bem. O São Paulo tinha uma dificuldade nessa posição, ainda tem, porque vai perder o Wellington também. E o São Paulo tinha que ter acertado essa parada logo de cara. Ou no meio do ano, quando faltava meio ano para encerrar o contrato, ou logo que conquistou a Copa do Brasil, que ele foi destaque. Tinha que chegar ali e já matar. Tinha um preço e o São Paulo sabia quanto era. O São Paulo, com esse negócio de empurrar com a barriga por falta de grana, querer mendigar, fazer carnê e tudo mais, foi largando. Até porque ninguém esperava que o Caio Paulista fosse sair para lugar nenhum, entendeu? Ainda mais pro Palmeiras, né? Exatamente. O rival, E o São Paulo foi deixando. Tinha um negócio do Lucas para resolver, tinha outras paradas para resolver que eles julgaram ser mais importantes. Além disso, o empresário do atleta, ele é dono de um dos clubes, estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, a Série B, acho. Caiu o Tombense. Ele gastou muita grana no campeonato. E ele queria recuperar essa grana. E o São Paulo ia pagar em várias parcelas. Ele queria a parte dele toda de uma vez. E aí, o negócio não rolou. E aí, o Palmeiras entrou de boa. Falou assim, peraí, o cara não vai renovar. Tá no mercado, é negócio? Foi lá e pegou. O Palmeiras não tá errado também, né? Não tá errado. Eu só não Como sei era se o uma Palmeiras... oportunidade de negócio. A minha dúvida é se o Palmeiras pegou pra ferrar o São Paulo, O que é que ele óbvio. não vai jogar, ou se tem algum plano pra ele que eu não consigo vislumbrar nesse momento qual plano teria pro Caio Paulista. Edu, o São Paulo ganha a Copa do Brasil, um prêmio milionário. A renda do Morumbi contra o Flamengo, uma coisa extraordinária, uma das maiores da história. Se não me engano, perdeu só pro Maracanã Isso. primeiro jogo. E fica me indicando fazendo carnê o tricolor. Mas é que tem muita O dívida ainda. Então é má gestão. Mas Você não o pode... Casares pegou uma gestão ruim, a Cara, passada do Leco. O Caio Paulista, um jogador, pro elenco do São Paulo, um ótimo jogador, seria titular, tá fazendo falta. Seria titular. Vocês sabem A gente disso. tá sem ninguém na posição, não? Vocês sabem disso, o Wellington, muitas reclamações de torcedores Sim, de São Paulo. bem Wellington, mal. Ele Ele tá vem mal porque jogando ele mal. vai sair, né? Minha opinião minha. Não, Então, eu Parece acho que o ele tá Inter mal porque já ele tá no... tá o limite negociando dele com é ele. esse. então. Cara, limite o São dele é Paulo esse. não pode mendigar, cara. Tem que pôr ali, pá. Mas não vai pro Palmeiras, vai jogar fácil aqui. pra você Então, mas que é tem a quando- lei, Quando né? ele foi pro Palmeiras, já não tinha mais. Tinha não mais o que como fazer, voltar. né? Aí já estava resolvido. Porque o cara já tinha dado a palavra. Não o empresário. Não tinha mais o que fazer quando ele foi pro Palmeiras. A questão foi o antes. Ali sim, talvez, eu não vou dizer má gestão, porque a má gestão, às vezes você está defendendo o seu clube, você tem que também, você não pode dar tudo que o atleta quer, que o empresário quer, senão você vai com a sua dívida, vai de 600 para 1 bilhão numa janela. Sim. Você Sim. tem que negociar, cara. É Se isso. fosse fazer isso que o empresário dele queria, não exato, tinha exato. condição, Então São né? Paulo é aquele jogo, é um jogo, cara. É um jogo, é que nem, não sei se joga um truco, joga um... É um jogo, cara. Você vai no seu blefe até onde dá. Uma hora, dá, né? uma hora você chama 6, o cara tá com o casal maior e você perdeu. Outra hora você chama 6, o cara Não, corre e você tá roubando. É isso, cara. É a vida. É um jogo. Até numa compra de um bem, de um carro usado, você vai ali negociando tal, e é isso. Aí chega outro cara e na sua frente e leva, você perdeu. Se você for malandro, eu acho que São Paulo fez o que tinha que fazer, mas podia ter sido um pouquinho mais, pela falta de um jogador na posição, podia ter sido um pouco mais Incisivo. incisivo. aberto. Tipo assim, ter feito o Caio assinar alguma coisa, eu vou ficar, um pré-contrato, pré-contrato. alguma coisa. Isso, eles confiaram muito que o jogador estava garantido pela conquista do título, por ser titular. Acho que é aí que veio o vacilo, uma certa confiança em algo que não Um estava... pouco de alter ego. Talvez. Sabe outra dúvida que eu tenho em relação ao São Paulo?
eu sou corintiano, mas uma coisa que eu penso, levando pro meu time, o Corinthians está num dilema, porque tem uma dívida bilionária, né? E sim. E o presidente tá querendo montar time, tá querendo ganhar título. E o São Paulo, na época que eu era moleque também, campeão mundial, campeão brasileiro, você jogava com o São Paulo, você ia falar, perdeu. E depois de um tempo, ficou muito tempo sem ganhar título, agora voltou. Até que ponto a administração do Júlio Casares está sendo consistente com o que o São Paulo vislumbra a longo prazo, ou só vislumbrando o que ele está pensando agora, ganhar título e acalmar a torcida? Até que ponto vale a pena ser campeão na Copa do Brasil e aumentar a dívida, enfim? Então, Rafa, é assim, para mim uma administração modelo é a do Bandeira de Melo, tá? Ele foi muito competente, ele abriu mão de ganhar, mas ele também teve uma base que, é difícil revelar uma base, tantos caras ao mesmo tempo e vender tão bem, né? Paquetá, Vini, aquele atacante, me fugiu o nome agora, que agora até voltou pro Criciúma, esqueci o nome dele, mas foi bem vendido, enfim. Aquela base vendeu 4, 5 caras, era uma base que tinha sido campeã da Copa São Paulo um ano antes, vendeu todo mundo. Então, Bandeira de Melo, além de ter sido contido nos gastos, e o Flamengo não ganhou nada, ele teve uma base que ajudou ele a agilizar o processo. E aí os caras que vieram depois administraram muito bem o dinheiro, tanto que de 2019 até o Palmeiras ser o dono do futebol brasileiro, o dono era o Flamengo. Sim. O São Paulo, o que eu acho do Casares? Primeiro, assim, nada poderia ser pior que o Leco. Então qualquer um que entrasse lá seria melhor que o Leco. Tava ótimo. Porque o Leco foi um cara, assim, um cara que se perdeu. O Leco, quando assumiu o mandato tampão do Aidar, 1 ano e meio, ele nos chamou para uma reunião lá, os setoristas, e apresentou um projeto parecido com o do Bandeira. Não, eu não me importo em não ganhar título, eu quero recuperar o time. Mostrou a dívida bancária, falou quanto ia pagar. Não ganhou nada mesmo. Não ganhou nada. Isso ele cumpriu. Ele fez. O primeiro ano do Leco, eu falei, cara, esse cara vai ser um cara que vai entrar na história não pelos títulos, pela recuperação do São Paulo. O São Paulo tinha 200 milhões de dívida, 200 e pouquinho, era abaixo. Só que quando ele foi eleito, alguma coisa inflamou o ego dele. E ele falou, não posso passar essa gestão sem ganhar nada. E aí ele fez contratações desastrosas, absurdas e caras. E a dívida pulou de 200 para 600. É um absurdo. Não, absurdo. Ele não ganhou nada. Porque se ele tivesse feito uma dívida e ganho, seria chegar e falar, tudo bem, eu deixei o clube na merda, mas eu ganhei. Ele não ganhou nada. O Casares chegou, e eu acho que o Casares, assim, tem seus defeitos, mas ele sabe administrar melhor. Ele, com pouco gasto, conseguiu uma Copa do Brasil. O São Paulo não ganhou a Copa do Brasil pelo elenco. Eu não acho que o elenco do São Paulo era melhor do que o do Flamengo, nem que o do Palmeiras. Talvez até nem que o do Corinthians, embora era o mais equilibrado. O São Paulo ganhou porque deu tudo certo, cara. E às vezes dá tudo certo com elencos ruins. E deu certo. Um elenco razoável, deu tudo certo. E aí, claro, ele capitalizou muito em cima disso. Para ele, como presidente, e para o clube. Ele no marketing é muito bom. Né? Porque ele é marqueteiro. Ele foi CEO da Record. Sim. Ele trabalha com marketing. A vida dele é marketing. Então, acho que o Casares está fazendo um negócio certo. Ele não está fazendo muita loucura. Fez algumas, né? Como o Rames, é uma loucura. Sim, com certeza. É uma loucura. O time que tem 600 milhões não vai gastar um cara que está parado há 8 meses, por mais que seja uma estrela, e pagar 1 milhão e agora 1.200.000 no segundo ano de contrato, com luvas gigantescas aí durante o contrato. Mas ele fez, é o ego do cara também, né? E ele tá com prestígio. A torcida, assim, que achava ele um pavãozão, tudo mais. A torcida hoje gosta do Casares, parte da torcida gosta. Tem os caras que são contra tudo sempre. Mas gosta dele. O cara trouxe em 2, 3 anos de gestão, o São Paulo não conseguiu em 10. Sim. E se o futebol vive por títulos e vitórias, ele tá fazendo a parte dele. Agora, vamos ver o legado que ele vai deixar. Aí que a gente vai poder analisar se a gestão dele é boa ou não. Se ele vai deixar 1,5 bilhão de dívida com títulos, e aí talvez a gestão não seja tão boa como o Corinthians, ou se ele vai deixar a dívida ali um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas com títulos. Aí os caras falaram, fez uma boa gestão, não aumentou muito a dívida e ganhou. Sim. Edu, queria te fazer uma pergunta, você falou do Rames. A gente escuta histórias aí, né? Você tá dentro, você sabe, mas a gente escuta histórias, inclusive escutei dos meus primos que são paulinos fanáticos. Um abraço pra eles aí. Pessoas ligadas ao São Paulo que estão no dia a dia disseram que o Rames não corre o que deveria correr, o treino tem 1 hora, ele corre 15 minutos. Isso é mentira. É mentira. Isso é mentira. Ele já falou sobre isso, inclusive. Eu ia te dar 2 versões. E tem essa história, então você já acaba com ela falando... Assim, todas as pessoas que eu converso com bastante gente, ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora. Tá, então isso já cai por terra. Eu não sei se a intensidade de treino, porque a gente não vê mais treino desde 2019, então eu não consigo avaliar se a intensidade de treino dele é a mesma que um jogador que... Lucas, por exemplo. Nem vou falar do Lucas. Agora, que ele tem privilégios de chegar e ficar meio...
foi o Cicinho que falou num programa que ele só ficava meia hora. É, Adoro então, o Cicinho, exatamente. tudo mais, mas assim, não é verdade. Eu tô na porta do CT todo dia. Os jogadores só saem do treino meia hora, 40 minutos depois que acaba o treino. Eu vejo os caras passarem com os carros, tudo mais. Sei qual o carro de cada um, quase. Quando eles não mudam, eu mais ou menos já sei. Então, cara, não tem esse negócio que ele chega lá, faz meia horinha de treino e vai embora. Tá, isso daí é mentira. Isso é mentira total. Mentira. Isso não existe. E aí a versão do Muricy, Tá. porra, o Muricy a gente não precisa nem falar, é que ele treina forte, que ele vai, que ele se apresenta e que ele dá tudo. Por que o Rames não joga? E joga na seleção da Assim, Colômbia. eu acho assim, tem duas, a gente tem que ver por dois aspectos, né? A Colômbia é uma seleção feita para jogar pro Rames. E o São Paulo com o Dorival e com o Carpini não é feito para jogar para um jogador, nem pro Lucas, nem pro Rames, nem para ninguém. Então, ele não vai ter, nunca ele vai poder ter a liberdade que ele tem na Colômbia no São Paulo. Ele vai ter que se aplicar bem mais. Até porque lá os outros 10 olham pro Rames e veem ele como ídolo. Então o cara fala, vou correr um pouco porque esse cara é meu ídolo. No São Paulo os caras gostam, acham ele fora de série, dizem que no treino ele faz coisas absurdas, só que os caras não são. O ídolo deles é o Neymar, o Vini, não tem nenhum colombiano no time, só ele. Então esses caras não vão correr pra ele. Na hora do vamos ver, o cara fala, esse cara tem que correr também por mim, pô. Eu corro por ele agora, ele corre. Então é diferente, então não dá pra ter comparação. Né? Outra coisa, o técnico da Colômbia dá 3 treinos pra jogar 2 vezes em 6 dias. O técnico do São Paulo tem que dar 50 treinos para jogar uma temporada de 70 jogos. O cara vai ver muito mais o Rames em ação do que o técnico da Colômbia. Eu acho que o Dorival perdeu algumas chances de dar mais rodagem pro Rames. Quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, que o brasileiro virou um amistoso, eu acho que o Dorival tinha que dar mais minutagem pro Rames. Eu queria ver. Eu e a torcida. Eu não sou nem torcedor do São Paulo, sou jornalista, mas eu queria ver. Eu acho que o Dorival foi mesquinho com o Rames em relação à minutagem de jogo. Hora não levou, hora levou. E aí criou-se, com essa atitude de um técnico extremamente competente que é o Dorival, uma dúvida se o Rames realmente é esse jogador todo ou se não é mais. O Carpini, meio que... O Carpini foi contratado assim, tipo, como se chamassem alguém pro podcast às 5 da tarde para chegar às 6 aqui. Né? O Carpini chegou, o que queria fazer, cara, com uma semana de pré-temporada? Com um técnico que tinha ganho o principal torneio... O Carpini não mexeu em nada. O Carpini falou, vou seguir o que os caras estão fazendo. E fez. E aí ele já deve ter conversado com o Dorival deve ter passado, não conte com o Rames. Né? E aí o Carpini levou. Aí veio o pedido de saída do Rames. Então ele passou a só treinar o que não era coletivo, o que não era tático. Ele passou só a treinar com o grupo, porque ele não ia jogar, ele pediu para sair, então ele punha para treinar. Eu acho que aí o Carpini pegou assim uma birra, né? Agora, o Carpini, para mim, erra muito. Para mim, os 2 principais erros do Carpini com o Rames foram o primeiro, quando ele quis dar 40 minutos pro Rames, foi num gramado pesadíssimo de um gramado péssimo. Ele tirou, ele botou o Rafinha, que não jogava 1 mês e meio, e o Rames, e num gramado extremamente pesado. Ali ele errou, cara, com 13 minutos. O Ituano tomou conta do jogo sem tomar conta. O São Paulo morreu, o Ituano, e quase que o São Paulo caiu. E no jogo que ele podia dar 40 minutos, que é aquele jogo com a Água Santa, que foi 3-0, o jogo estava decidido no primeiro tempo, ele não colocou o Rames. E segundo, acho que ele usou muito pouco o Rames no jogo contra o Novo Horizontino. O jogo estava bem complicado, eu teria voltado com ele no intervalo já. Então, acho que ele cometeu alguns erros. E acho que agora ele vai tentar se redimir, porque ele viu que é difícil não colocar o Rames. O torcedor do São Paulo deu uma audiência para as TVs da Colômbia nos jogos do Rames absurda. Todo mundo estava vendo o jogo. A ESPN teve recorde de audiência no amistoso Espanha e Colômbia. Todo mundo quis ver. Eu assisti esse jogo. Espanha e Colômbia. Pra Vitória da Colômbia, inclusive. A primeira da história. Primeira vitória da história. Da história contra a Espanha. E depois Romênia e Colômbia, que não passou pro Brasil, só canal pirata que você pegava. Pô, os São Paulinos tudo procurando canal pirata pra achar. O São Paulino quer ver o Rames. Você quer ver o Rames? Claro, quer ver jogar. Tá pagando muito dinheiro, tem que jogar. Mas não é nem por isso, né? Pelo que ele representa, né? Sim. Mas, inclusive, você estava falando time agora precisa, de Twitter, né? E agora à tarde bombou no Twitter que ele vai ser titular no jogo de estreia da Libertadores. Tem essa informação. Ele treinou como titular contra o Atlético de Mogi, né? Vamos pensar, o Atlético de Mogi é um time da foi de quinta 10 a 0, né? divisão de São Paulo, né? Então, assim, ali é um treino mesmo para você condicionar, para os caras não jogam desde a eliminação, você tem que dar... Eu acho que ele vai ser titular muito pela pressão. Sim, porque eu assim, imagino. o Carpini está vivendo uma situação que o Rogério viveu ano passado. O Rogério foi eliminado pelo Água Santa e 4 jogos depois ele foi mandado embora. O Carpini tem 4 jogos para resolver sua vida. E é difícil, hein? Esse jogo contra o Tajeres, que é complicado. O Cobressal aqui, que é um time fraco, mas Libertadores, não existe time fraco em Libertadores, por mais que seja fraco. Exatamente. E depois Fortaleza e Flamengo.
Nossa. Se nesses 4 jogos ele não fizer alguma coisa, ele roda. São Paulo adora perder pro Fortaleza. Ele pegou 4 Mas adora ganhar do jogos Flamengo. difíceis. Adora ganhar o Flamengo. E aí acho que ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então o diferente é o Rames. Agora eu faço uma pergunta, assim, que eu não vou ter oportunidade, que eu não vou pra Argentina fazer esse jogo, eu vou fazer o do Equador. Por que ele vai tirar o Ferreirinha do time? O Ferreirinha é o jogador mais lúcido dos últimos jogos. Válvula de escape Ele do São vai Paulo. sacrificar o Ferreirinha. Pô, sacrifica o Wellington Rato, que eu acho um cara importante, só que tá 1 mês e meio sem jogar. Sim, ele não tem... Deixa o cara voltar devagar. Corpo O Ferreirinha pra vai 90 ficar minutos. fora se o Rames jogar. Provavelmente pelo time que jogou sábado. Então, assim, dá pra contestar um pouco. Ele vai tentar agradar uma turma, mas pode desagradar a outra turma. Pro Rames entrar, vocês que são São Paulinos também, até podem me responder. O Luciano tem que sair ou não? Não tem nada a ver. Cara, eu acho que sim. Ah, é uma pergunta. Aí é complicado. Eu acho, mas eu não sei se o Carpini ele tem a banca pra parar o Luciano. Porque o Luciano não vem jogando todo esse futebol esse O ano. Luciano é um ídolo, né? Não vou nem colocar entre aspas. Ele não é um ídolo igual o Rogério Ceni, claro, mas ele é um ídolo. É um jogador né? importante E dos o mesmo últimos esquema com o anos. Lucas. Não dá pra colocar os dois. Eu acho que é o mesmo esquema. Lucas Sim. e Rames não jogam juntos? Não, e o Luciano? Não, Lucas e Luciano. É. O Luciano, eu acho que merecia um banquinho aí. Nos próximos jogos. É mas- uma coisa que é difícil chegar o treinador ali e bancar, hein, velho? Então, exatamente. Só o que Dorival o mesmo. Dorival Vai ter que conseguir. bancar alguma coisa. Vai ter que bancar. Pra jogar o Lucas e o Rames, ele vai Alguém ter que tem que deixar sacrificar. ou o Wellington Rato ou o Luciano no banco. Ele é Fora pago o pra isso, né, Edu? Ferreirinha, exato. Porque Ele o vai ter Ferreirinha já saiu. E igual Fora. você falou, válvula de escape, é um jogador de velocidade, vai pelas pontas. Eu acho particularmente que a briga do Luciano é bem difícil. Porque assim, ele briga com o Lucas e com o Rames. Uhum. Fazer uma pergunta em relação ao técnico do São Paulo. Você falou que o Carpini deve ter provavelmente 4 jogos. A gente teve uma discussão outro dia aqui. Lógico que você fala assim, se sair o Carpini, quem vem? Difícil a gente ficar... Difícil. A gente supondo. Mas falando especificamente de um nome, não sei se você sabe o que pensa a diretoria do São Paulo. Se você não souber, eu queria saber o que você acha da possibilidade. O Felipão treinar o São Paulo, sabe como que pensa eles, como que ele é visto lá, se ele é um cara que seria bem recebido pela torcida, o que você acha? Eu gosto. Eu não gosto do assessor dele. Eu me dou muito mal com o assessor dele. Eu tenho, inclusive, um G-Crim contra o assessor dele, dei uma cadeirada na cabeça dele e tudo mais. A gente tem problemas sérios. Que história é? Eu quero saber disso. Mas eu gosto do Felipão, independentemente do assessor. Que, aliás, a gente até voltou a falar nos últimos meses. Eu fui lá em Itu, ele é assessor do Ituano também. Fui lá fazer e tal. A gente tá até de uma relação boa perto do que já foi. Eu gosto, mas ele não será técnico do São Paulo. Me conta essa história aí. A rejeição é muito grande. Lá dentro? Como foi do Luxemburgo durante toda a carreira dele. O Luxemburgo teve sempre muita rejeição no São Paulo. Muita. Mas o Não, do Luxemburgo, Luxemburgo eu até pela entendo, mas torcida. o Felipão... por todo mundo. E o Felipão tem rejeição pela idade, Ah, tá. por ter uma ligação com o Palmeiras gigante. Eu falei isso aqui tem semana várias passada. coisas, ele é competente, ele não vai levar essa ligação pra campo, ele vai fazer o melhor lá porque ele é bom pra caramba. Só que assim, no conselho isso pega. Ele aceitaria, você acha? Eu não sei, Rafa, eu não sei. Eu acho que aceitaria. Quem também não acho que aceitaria sim. ser técnico do São Paulo? Eu acho que não sei, ele é profissional, que cara. Não Palmeirense que aceitaria, adora ele. Gustavo? Não sei, ele- Gustavo, ele não aceitaria? Cara, Gustavo, eu acho Não que aceitaria. eu acho que o Rogério Ceni aceitaria esse técnico do Palmeiras e do Corinthians. Eu Ah, levantei não, ai, essa, meu Edu. Deus do céu. Edu, eu levantei essa mesma, Aceitaria. essa mesma questão. Igual profissional, cara. Então, sim, nós batemos profissional. boca aqui, mas assim, o Felipão, eu acho que não aceitaria. A sua opinião é muito importante, inclusive. O São Paulo já tem rejeição, você está nos constatando que tem não, rejeição. Tem uma rejeição no nome dele. Ele sabendo, o Felipão é um macaco velho, a gente não precisa nem falar. Ele sabe que tem rejeição no São Paulo. Vamos supor que, não, vamos dar uma chance pro Felipão. Ele já vai chegar lá perdendo de 3-0, velho. Então, Mas será ele, que ele é até macaco, que... ele segura. Ele é macaco velho. Segura. Será que até que ponto? Ele com mais de 70 anos aí, Mas será que segura, eu vou... Ele gosta, cara, ele não quer ficar em casa. Aí cara. ele, ô, Edu, ele não vai quer ver o ficar em muro E a verde. rejeição são dos dirigentes. A e torcida nem de todos. gostaria. Eu gostaria do Felipão no São Paulo. Vamos fazer uma enquete, Felipão no São Paulo. Quantos por cento da torcida do Nossa, São Paulo? eu acho que Mas, ó, pelo menos uns 80% eu acho que sim. Então, é interessante a gente fazer uma dessa. Se você fizer hoje, porque a pesquisa depende da rejeição atual. É, Se isso a é rejeição verdade. é grande, Isso é hoje vai dar verdade. 80%. Pede pro Tadieres Mas amanhã agora, pra você ver. Não, mas agora faz a pesquisa com o Dorival ano passado. Aí não. Diferente. Entendeu? Ou Você tem então- a Eu momentânea. nunca cogitei Felipão no São Paulo. Então. Mas comparando Com o com o Carpini. atual Carpini... Então, mas se você pega o Carpini que ganhou do Corinthians no Taquerão, ganhou da gente nos pênaltis, você pega aquele Carpini que vocês mesmos aqui estavam com os Mas a olhos gente brilhando, falou, aquele esquece Carpini tava Felipão. jogando com o time do Dorival. Ele começou a mexer no São Paulo depois que ele ganhou a Supercopa.
Entendi. E sabe o que ia acontecer com o Felipão? Ele ia entrar no CT de São Paulo, ia ver o Muro Verde, ia falar, meu Deus, que eu sou traíra. Ele ia começar... Isso aí é um sonho seu. Isso aí é você sonhando. Ele é muito profissional. Eu acho que ele pegaria. Tranquilamente. Seria, o cara tá no final da carreira. O cara não tá terminando, assim, com todo respeito, num time de Série B disputando rebaixamento. Não, sim. Ele vai terminar... Um time tá só passando por time que tá brigando. Ele levou o Atlético Paranaense pra uma final de Liberta. Sim. No Galo agora foi meio inexplicável a saída dele. O cara tá na final do Campeonato Mineiro, passou na semifinal tranquilo pelo América e é mandado embora. Foi que ele sai. Então. Assim, o Carpini, eu não achei uma má escolha do São Paulo. Você pegar o ano de 2023, o Carpini fez coisas legais. Porque assim, levar o Água Santa à final de um Paulista e o Juventude da zona de rebaixamento a vice-campeão da Série B, é como o cara chegar na Portuguesa e fazer isso. Mas é diferente comparar com o São Paulo? Não, é diferente o cara comandar um São Paulo, mas o que ele fez de trabalho é muito bom. Ah, sim, é com muito certeza, bom. incontestável. É muito bom. Aí como não tinha ninguém no mercado, porque o São Paulo tem uma rejeição com o Mano também. O Mano Menezes é outro que nunca vai trabalhar no São eu Paulo. não gostaria gostaria, também. né? Aí o São Paulo olhou pro mercado e falou, quem que eu vou trazer? Não tem ninguém no Brasil. Se eu trouxer um cara de fora agora, uma semana de pré-temporada, o cara não sabe nem o que é o Paulistão, daqui a uma semana tem Sabe jogo. nem falar português. Então o cara falou, vamos tentar uma aposta. E fizeram. Eu acho que assim, o Carpini... ele merece mais tempo. É que o São Paulo não tem esse tempo pra dar pra ele. Foi o que eu falei pro Caio. A torcida não vai dar esse tempo pra ele. Esse que é o problema. Então ele tem que se virar nesses próximos 4 jogos. Ele tem que arrumar uma vitória na Liberta e uma vitória no Brasileiro nesses 4 jogos. Tem que arrumar. Se ele não ganhar na Liberta e só ganhar no Brasileiro, ou só ganhar uma na Liberta e perder as 2 do Brasileiro, ele vai ser muito pressionado. O Rogério Ceni, com todo o estofo que tem, conhecimento de São Paulo, apoio de parte da torcida, porque ainda muita gente apoiava ele pelo ídolo de campo e não pelo que ele foi como técnico, ele não suportou 4 jogos depois da eliminação no Paulista. Ele foi mandado embora. Aquele jogo do Puerto Cabelo ele já tinha sido demitido, ele só cumpriu tabela. Quer falar alguma coisa? Eu quero aproveitar que a gente tá chegando no fim do episódio e puxar o nosso assunto do Palmeiras para falar sobre a final do Paulistão, né? Boa. Porque a gente falou de bastante coisa e não falou de Santos e Palmeiras. Eu ia falar exatamente isso. Edu, muito tá se falando do Neymar. Até que ponto o torcedor do Santos pode ser... Isso é uma loucura, né? Neymar voltar em 2025. Sei que tem informações de bastidores. Cara, eu não tenho muito do Santos, né? Mas assim, cara, seria... Eu acho assim, a vontade do... O Neymar não precisa jogar mais pra ganhar dinheiro. Todos acho que fechamos com isso. Ele não será nunca mais o melhor do mundo também, então não adianta ele ficar na Europa buscando ser o melhor do mundo, que ele não será mais. Ele nem joga. Onde que ele pode ser tratado como ídolo hoje? No Santos. Onde ele pode pagar, inclusive, uma dívida que ele tem pela saída conturbada? No Santos. Ele vem aqui, o Santos faz uma Série B, montou um time para ser campeão da Série B, e acho que vai subir tranquilo. Ele volta no ano que vem, com o Santos voltando nos braços da torcida. Ele junto, não tem melhor momento para ele voltar pro Brasil. E se prepara para uma próxima Copa. Claro, aqui ele tem muito mais chance de ir pra Copa do que lá na jogando Arábia. que ele tá Sim. jogando. Se a gente for ver por esse lado... Nem na Arábia, realmente- nem nos Estados Unidos, que é o que realmente tirou a foto é verdade, com o mas Beckham assim, e tudo ele mais. tem Porque o contrato- Dorival não vai ficar com esse negócio de vou ter que chamar só porque é o Neymar. Ele vai chamar se Ele- tá Sim, jogando. jogando bem aqui no Brasil, imagina, a Aqui ele pressão... deita. Aqui ele deita, sabe por quê? Olha só, o Lucas, que era 4º patamar no futebol inglês quando ele veio pra cá, 4º patamar, ele jogava no time B do Tottenham. E mesmo assim fazendo besteira. Chegou aqui, 1º patamar do Brasil, a diferença é gigante. O Neymar, se for bem aqui, ele é tipo 1º prateleira do futebol brasileiro. Ele Desequilibra, deita, ele sim. deita. O que complica Fácil. pro Neymar é que ele tem contrato até dezembro de 25. Não, vai ter que trabalhar isso, né? Os árabes não vão liberar ele nem... mas que os caras estão ganhando será? tudo sem ele, pra né? ele dinheiro, verdade, ele teve pouco recorde de importa. vitória. Pagaram o time 100 dele. milhões de euros por Ele ele. vai ter, Ué, ele vai ter que abrir ganhar mão. uma grana, Sim. vai ter que abrir mão de contrato e tudo mais, mas... E Edu, vou te perguntar também, você que tá do lado vermelho do muro, mas do lado verde, o lado que ganha título. O que os caras vão fazer sem o Endrick? O que nós vamos fazer sem o Endrick, meu Deus? Dudu Então, volta, tem mas... o Dudu, tem esse menino que chegou do Novo Horizontino, que acho que é legal ter Vai uma jogar sombra. amanhã, hein? Vai jogar amanhã. É legal ter uma sombra pro Veiga, É. porque o Veiga é um baita jogador, só que o Veiga às vezes não tem concorrência. E aí quando ele tá meio assim desmotivado, ele vai olhar pro banco e falar assim, pô, não tem ninguém, posso jogar desmotivado. Andou em campo contra o Santos. Não, jogou muito mal. Primeiro eu acho que o Palmeiras vai ganhar a final. Eu acho que o Palmeiras é muito difícil ganhar do Palmeiras no Allianz. O Santos até vai jogar. O Carille é um ótimo técnico para esse tipo de jogo. Ele vai armar um esquema, vai ser difícil pro Palmeiras. Retranca, né? E o Palmeiras esse ano é o pior ano do Palmeiras com o Abel. Disparado. Ainda não conseguiu. Pior? Pior. Para mim é o pior. Não conseguiu engrenar. Para mim, assim, as vitórias foram. Ah, você diz em desempenho ali, né? Desempenho pior. Teve mais Que é o chegada perdeu- de contratação do que no início da temporada passada, Mas né? é o pior. A gente perdeu o primeiro jogo agora, mas eu entendo o que você tá falando. mas, assim, Assisto todos os ganhou, jogos, eu entendo. É o fiz alguns desempenho em jogos campo, contra o né? Santo André, foi lamentável. É, Fui lá em Santo André. Teve jogo no Allianz, foi lamentável. Tipo assim, você espera jogo que o Palmeiras num ano bom, acaba de 4-5. Ah, Super Contra o Copa, Novo por exemplo. Horizontino agora jogou Também. mal. Contra o Também Novo na Horizontino eu semifinal. tava no estádio, inclusive, pude observar ele melhor e tal.
primeiro tempo, assim, horroroso. Foi mesmo. Eu fiquei com medo de tomar 1-0 ali, o Novo Horizonte. Se não fosse o Hendrick naquele jogo, Então, parece... E tá esse pior um ano não é ali. por causa que o time é ruim e que o Abel perdeu. Não, porque, cara, os caras vão aprendendo a jogar contra o Palmeiras, cara. Então, assim, o Abel vai se recriando, ele é o melhor técnico hoje no futebol brasileiro, mas, assim, tem hora que o cara não consegue tirar mais nada, entendeu? Então, assim, por que é o pior ano? Não é porque o Palmeiras tá tão ruim, é que os caras aprenderam a jogar contra o Palmeiras, entendeu? Eu achei que contra o Novo Horizontino, uma particularidade foi a grama. Eu achei que o Palmeiras estranhou a grama. Aí você vai falar, Gustavo, mas o Novo Horizontino não. Mas no Palmeiras joga lá todo O jogo. estádio é de quem ali? Não, mas o Palmeiras joga todo jogo ali. O Você Gustavo pega sempre tem uma desculpinha quando- sempre uma esfarrapada, não, quando você A chega- culpa da grama, a culpa da bola tá muito redonda. Você tem a sua casa lá, você tem aquele tapetão bonito. Aí sua esposa chega, troca o tapete. Você chega na sala Mas lá, pro você Novo fala, Horizontino é Oxe, igual. homem, nem Não, repara em Novo tapete. Horizontino Mas nem pro joga. Novo, pro Novo Horizontino, o tapete que trocou não muda, ele não joga lá. O Palmeiras joga todo dia, todo jogo Sim, lá. mas entendeu? foi novo pros dois. Foi novo pros dois, mas o Palmeiras é diferente, entendeu? Mas vai Foi Novo crescer, Horizonte. vai crescer domingo. Vai, Domingo Edu. é outra pegada. Eu acho que Vai. O Abel se mobiliza, a torcida se mobiliza e o time se mobiliza. É passeata da torcida do CT até o estádio. Pro Palmeiras perder o título em casa é muito ruim pros caras. Vou ter entendeu? que aguentar o Santista, velho. Aí a gente tinha que, E é falar, só a 1 a gente tinha que 0. falar um pouquinho do Dá pra Corinthians. reverter. O técnico que o Corinthians contratou é muito bom. Mas corre o risco de acontecer a mesma coisa que o Carpini. Não ter estofo pra segurar um time como o Corinthians. Eu acho ele muito bom. Eu acho que no caso dele é um pouco diferente, porque ele tem mais experiência que o Carpini, Sim. já trabalhou Na Série A. na Série A, e pelo que falam lá, os jogadores estão adorando ele. O Corinthians, eu acho que ele tá numa fase complicada, É transição, cara. transição é assim mesmo. e eu acho que tem que dar tempo pra ele trabalhar. Mas assim, eu tô gostando bastante dele, assim. Não teve ainda um grande desafio. Falaram no Palmeiras, aquele jogo Corinthians e Palmeiras lá, cara, foi inacreditável. Eu falei aqui, eu achei uma vergonha. Batalha de Barueri. Não, eu achei uma vergonha o que aconteceu com o Palmeiras. E eu fiquei feliz pra caramba. Mas eu concordo com você, acho que é o pior ano do Palmeiras. Mas falando sobre o Corinthians, é ano de remontar elenco. Exato. Tem muita gente que compara o Corinthians com o Santos, mas eu acho que é diferente, não sei se você concorda. O Santos, ele podia contratar uns medalhões pra subir pra Série A e depois remontar o elenco. O Corinthians tinha que remontar o elenco na Série A. Então não adianta você comparar o Gil do Santos com o Gil do Corinthians, o Juliano do Santos com o Juliano do Corinthians. Eu acho isso. O Corinthians vai ter que focar uma competição. Eu sou o Corinthians, foco a Sul-Americana. Sim, Vou pra cima, esse é meu título. é Porque isso. esse ele tem condição de ganhar. Uhum. Com transição, sem transição, ele tem condição. Quer dizer, a Sul-Americana ela engana, né? Porque depende de quem vem como terceiro da E ela Liberta, fica, né? Às vezes ela vem fica alguma fácil bucha. até um certo momento. Né? Então, se vê uma bucha de terceiro, por exemplo, o Corinthians deu azar. Ele pegou o argentino, que tá melhor que os argentinos da Libertadores. O Argentino Júnior é melhor que o Tajeres e melhor que o São Lourenço. É verdade. E vai jogar com o Corinthians, é uma vaga só. Então a Sul-Americana, ela é meio, sim, mas assim, é o torneio que eu focaria. Hoje, o Corinthians, pra mim, hoje, posso estar enganado, pode me cobrar, não tem time pra ser campeão do Brasileiro. Eu acho que não E também. não tem time pra disputar a Copa do Brasil, a não ser que o caminho dê muita sorte. É que o Corinthians, quando vai chegando, ele vai não, tendo aí você sorte. tem a sorte, né? Ah, Você, não, às mas vezes, acho que pra você, às brasileiro não vezes, existe sorte. não, no Brasil, mas a Copa Não, do Copa do Brasil, Brasil. tem. Você pode pegar ali numas oitavas, um time mais ou menos, aí dá azar, classifica uma zebra, cai no seu grupo no sorteio. Aí você caminha. Aí chega na Sim. semi, na final, a camisa joga sozinha. Não precisa só de jogador, a camisa ajuda. Eu tô com medo do Corinthians cair um jejum de título grande, viu? Porque a gente, desde a década de 90, aí não ficava tanto tempo sem ganhar nenhum título, né? Acho que a última vez foi... Não, em 90 a gente não ficou. 90 ganhou. Não, tô falando assim, Ah. a gente tá desde 2019 sem ganhar 19, título. mas é pouco ainda, né? Se for. Pro corintiano é muito, mas eu digo. Mas pro corintiano é muito, que a gente acostumou muito a ganhar título, né? Tempo é pequeno pelo que já aconteceu. Eu só acho assim, cara, esse presidente do Corinthians, eu não conheço muito bem ele, assim, eu tô tendo os primeiros contatos agora. O que precisa tomar cuidado é pra ele não deixar o clube pior do que ele pegou. Eu tenho medo disso. Entendeu? É isso que tem que tomar cuidado. Assim, muita fala e pouca ação. Dá uma de leco. Não, nem Leco, porque o Leco gastou, mas ele gastou muito agora. O Corinthians não suporta foi. duas gestões péssimas. A do exato. Duílio foi péssima. Eu acho que o Duílio é o Leco do Corinthians. Não sei se você concorda. Pela não conquista, pelo que aconteceu, Isso. sim. Exato. E agora, se for outra gestão ruim, não sei o que vai acontecer, cara. Mas esse técnico é bom, vamos ver. Vamos torcer. Primeiro o Corinthians tem que pensar em pagar o estádio, a Arena Caixa lá, meu que Deus. não tá pago até agora. Pagar a marmita dos funcionários. Aí depois o Corinthians pensa em ganhar título, tá? É zoeira, tá? A Torcida, bolsinha aqui do Gustavo falando de pagar marmita, torcida ó. corintiana, é brincadeira, tá? Por favor. Estamos chegando ao fim, meu diretor? Tamo? Puta, infelizmente. Queria agradecer Passou imensamente. rápido. Boa. Passou rápido demais. Uma hora Dá passa tempo de... Tem mais um minuto? Um minuto não? Tem?
Edu, você pode contar a história da cadeirada em 1 minuto, se for possível? Eu não vou citar o nome, tá? Tá, não, beleza. Carnaval de 2009, eu fui fazer um jogo pela Rádio ESPN, São Paulo, Ituano e Itu. E o assessor era assessor do Ituano. Eu cheguei lá, conversava com ele até então de boa. Eu cheguei 2h, sábado de carnaval, era posto, o Corinthians jogava aqui, o comando era o Corinthians. E aí foi um problema de cabine. O meu operador, que foi de manhã, montou a minha cabine da ESPN numa cabine, porque a linha da telefônica, na época, tava lá essa cabine. Ele perguntou, e não tinha ninguém do clube, eu falava, não é aqui, é lá. Aí, quando faltava 1h30 para começar o jogo, o assessor chegou e falou assim, ali a sua cabine vai ter que desmontar, porque ali vai ficar, sei lá, o jornal Lance e a Folha, sei lá quem quer ficar lá. Aí eu falei, fulano, pô, mas agora que você avisa, faltou 1h30 pro jogo, eu vou conversar com o meu operador. Aí cheguei pro cara, foi Edivaldo, e falei, Edivaldo, aqui não é nosso lugar. Ele falou, mas aqui nossa linha tava aqui, ninguém me falou nada, eu montei aqui. Quanto tempo demora para desmontar e montar onde ele quer? Você não vai fazer o primeiro tempo, só vai conseguir entrar no intervalo. Falei, então nós vamos ficar aqui. Aí, não sei se já foram no estádio de Itu, se alguém conhece o estádio do Islã. Não. O Velho Júnior. A distância da cabine pro gramado é 6 degraus, você anda 6 degraus e tá dentro do gramado. Aí eu chamei ele e falei assim, ó, eu vou ficar no gramado, o meu operador não quer ver o jogo, ele vai ficar atrás. E aqui na frente você pode botar o Lance, a Folha, sei lá, que não vai atrapalhar. Ele falou, não, você não tá entendendo. Ele foi radical. Não, você tem que desmontar. Eu falei, fulano, deixa eu falar um negócio pra você. É mais fácil não ter o jogo do que eu sair da cabine. Nossa. E aí a gente começou a discussão. Eu reconheço até que o primeiro palavrão partiu de mim, mandei, vai. E aí, quando eu percebi que ele vinha pra me agredir, eu peguei a cadeira e dei antes. Aí, os policiais estavam filmando a discussão, já tava aberto o estádio e tal. Grampearam nós dois, levaram pro Jecrim, assinamos lá o termo de... circunstanciado. Só que o delegado falou, tinha alguém lá vocês vão ficar na cabine. E aí eu fui ruim. Aí eu falei assim, agora eu vou sentar na cabine, vou espalhar meu computador, tudo mais, você não vai botar ninguém na cabine, e quando faltar 1 minuto pra acabar, eu desço 6 degraus, entrevisto os caras descendo, volto e vou ocupar. E aí ele teve que arrumar a cabine pra quem ele queria lá. Aí eu fui ruim. Mas aí ficou uma relação ruim, porque ele é um cara que é assessor do Felipão, assessor do Alex, assessor de muita gente importante. Nós tivemos quase 10, 12 anos de péssimo relacionamento. Agora, nos 2 últimos anos, fui várias vezes pra Itu. A gente pelo menos está se falando profissionalmente. Ele me entrega o material, eu agradeço, ele fala que eu tenho uma posição. Antes eu chegava em Itu, sabia Deus onde eu ia ficar. Dependesse dele em lugar nenhum, entendeu? Agradece sem cadeirada. Não, acabou. Essa história acabou. Eu quero limar da minha vida essa história, porque hoje eu não faria isso nunca, jamais. Sim. Mas naquela época você é meio moleque, você acaba fazendo merda e depois se arrependendo, né? Jamais faria. Que até porque eu representava a ESPN lá no caso, jamais eu podia ter feito isso. Eu não era o Eduardo Afonso pessoa física, eu era o Eduardo Afonso, repórter da ESPN. Se alguém filma tudo mais, tô na rua. Então, hoje, na época você não pensa, o sangue sobe, você faz a merda, mas hoje eu jamais faria isso. Eu falaria, tudo bem, pode me colocar onde você quiser, faria um relatório para Federação Paulista e depois eles iam ver o que ia acontecer. Edu, muito obrigado, valeu, viu? Gustavo, boa. De verdade. Valeu. Galera, muito obrigado que acompanhou aqui mais um episódio exclusivo, ao vivo. Ao vivo não, exclusivo. Yasmin, obrigado. Era pra ser ao vivo. Ao vivo. Valeu, gente. Um grande beijo pra vocês. Valeu. Caião, Pérez. Edu, muito obrigado. Boa, é valeu. uma honra, de verdade. Isso, foi ótimo. Galera, valeu. Muito conteúdo hoje, hein? Foi muito Muitos legal. cortes com o Edu. Valeu mesmo. Obrigado. E que Deus te ouça, que o Palmeiras seja campeão no Allianz. Ah, vai Segunda-feira ser. a gente vai ver o que Infelizmente vai vai ser. Valeu, Não meu tem diretor. Valeu. Obrigado. Tchau. Boa.